É, então, pessoal, muito obrigado já vocês aí. Até vi alguns conhecidos entrando aqui, fico muito feliz, tá? E eu espero que como vocês foram abençoados na segunda, na terça, sejam abençoados hoje. E nós vamos falar sobre isso, sobre a importância da escatologia. Como vocês viram, assim, eu comentando que eu estudo aí pelo menos uns 35 anos que eu estudo essa área continuamente. A gente tem que se reciclar, tem que continuar aprendendo, ninguém sabe tudo, né? Pode ter pontos do nosso aprendizado que a gente tem que fazer revisão, então é algo muito necessário. Então, nós vamos ver aqui por que a escatologia ela tem uma importância muito grande. Eu hoje, assim, eu encontro algumas pessoas que, às vezes, essas pessoas, por causa das dificuldades que ela encontra no estudo da escatologia, então, ela tem uma espécie de aversão à escatologia. Eu falo que essas pessoas, elas sofrem de escatofobia, né? Elas têm medo de escatologia. É óbvio, né, que algumas pessoas elas vão também para o extremo, que parece que só existe isso na Bíblia. Não só existe isso na Bíblia. Nem tudo é escatologia, né? Nem tudo é escatologia. Mas que a escatologia ela tem um papel muito profundo e muito importante dentro das escrituras. Inclusive, né, você tem uma teologia chamada teologia da esperança, que tem os seus defeitos teológicos ali, mas que ele passa algo que é verdadeiro, porque tudo ruma para o futuro, né? O futuro ele é inevitável, o futuro é inevitável. Todos nós estamos rumando para lá. E nós temos que, já que estamos rumando para lá, entender um pouquinho a respeito desse futuro. Então, eu vou aqui dar talvez explicação, vocês já sabem, né, o que é escatologia. Esse últimas coisas faz parte do meu ministério voltado à escatologia. Então, tenho alguns ministérios de ensinos, não é uma igreja, são ministérios de ensino voltado a alguns pontos. Então, você vai ver o Missão Atenas, vou falar no final, é focado na apologética, mas últimas coisas é focado na escatologia. E a pergunta é, o que é escatologia? Então, acho que você que está aqui é porque você gosta desse assunto, então você já sabe, mas escatos vem do grego, significa último, né, os últimas, as últimas coisas, os derradeiros, o que está no extremo, né, essa ideia, assim. E quando está ligado ao estudo da palavra de Deus, escatologia é o estudo das últimas coisas, dos acontecimentos finais da história humana, da eternidade, do futuro. E como nós vamos ver, a Bíblia, em grande parte, é um livro de profecias, de predições de futuros, de eventos futuros. Alguns desses eventos já foram cumpridos e alguns desses eventos ainda não foram cumpridos. Mas isso é o que nós vamos estudar na escatologia, né? Então, quando você pensa, né? Quando você pensa na Bíblia, você vai ver que a Bíblia vai abordar o futuro em dois aspectos. Então, nós já vamos ver quantas coisas existem para que a busca pelo conteúdo escatológico das Escrituras possa encher o nosso coração, né? Possa encher o nosso coração de uma maneira bem prática. Mas a Bíblia ela vai olhar para o futuro e em dois aspectos principais. Nós até poderíamos dividir as profecias bíblicas nesses dois aspectos principais. Então tá aí. O primeiro deles é advertência. A Bíblia faz muitas advertências. Advertência é tá vendo aquele simbolozinho que tem ali de perigo? É cuidado, cuidado. Então, olha aqui Jesus, isso aqui são exemplos, não se esgota com certeza aqui, isso aqui é um exemplo. Jesus fala o quê? Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. O que é isso? Isso é uma advertência. Jesus está dizendo, olha, vai acontecer coisas terríveis na história do mundo. Então, é uma advertência. Outra que nós temos aqui, Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida,
foi lançado no lago de fogo. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem uma advertência. Então, assim, se a Bíblia tem advertências, e advertências vindo de Deus, as pessoas têm que estar atentas para aquilo que vai acontecer no futuro, né? Lá o autor de Hebreus, no capítulo 2, ele fala, né? Se toda a profecia, toda a palavra, né, teve o seu cumprimento, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, a advertência é um desses elementos bem presente nas Escrituras. Mas ele também tem promessas, né? Então, aqui algumas promessas, veja só, como eu disse, tanto as advertências como as promessas, elas são muitas nas Escrituras, elas são abundantes nas Escrituras. A ideia aqui é pegar exemplos. Então, aqui, uma promessa, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, uma promessa em meio a tribulações e angústias, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós será revelado. Então, aqui são promessas, olha que promessas lindas, né, que nós temos aqui. Tem mais promessa aqui? Oh, essa aqui eu amo, gente. Eu amo Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Sabe quando eu leio algumas coisas assim, dessas promessas, eu fico pensando, meu Deus, quem larga Jesus, quem o abandona, quem se afasta dele, quem se permite esfriar, ele não se agarrou nas promessas, porque são muito grandes, gente, não são coisas pequenas, são coisas maravilhosas e tremendas. Jesus não está prometendo uma bala e um doce, está prometendo todas as coisas. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Olha que coisa linda. A gente não consegue nem conceber, ontem pastor Gabriel Poço falando do corpo glorificado, sabe, não existe palavra, não existe comparação, são promessas sublimes demais, que nós temos que conhecer. Então você está vendo aqui que escatologia, no básico, é isso aqui, são advertências e promessas. Há advertências para aqueles que se afastam de Deus, para aqueles que não se achegam a Deus, para aqueles que recusam a sua salvação e a sua bênção. E há promessas boas, maravilhosas, inigualáveis para aqueles que o aceitam, que o recebem, que se submetem a ele. Então, aqui nós estamos lidando com coisas essenciais, preste atenção nisso. Ao lidar com escatologia, ao lidar com o futuro, nós estamos lidando com coisas essenciais. Se há algo que é inerente ao Evangelho, é um tudo ou nada. No Evangelho não tem, o cristianismo não tem um meio termo, não tem, você precisa abraçar as verdades de Deus. Não é uma questão de, eu acho legal, eu vou, eu não acho legal, eu não vou, não é isso. Alguém já disse que o cristianismo é tudo ou ele é nada. Então, quando a gente olha para a escatologia, é isso. Eu tenho uma advertência para você, eu tenho promessas de bênção para você. Em qual delas você vai se encaixar? Como será o seu futuro? Uma pessoa que eu ganhei para Jesus era um folheto chamado Onde Passarás a Eternidade? Essa é a coisa mais importante, gente, que existe. Onde você vai estar daqui... A coisa mais importante é onde você vai estar daqui a 10 mil anos. Tá? Onde você vai estar. Essa é a coisa mais clara, né? Onde você vai estar daqui a 10 mil anos. Porque aí a história já terá chegado ao seu final e as coisas chegarão onde tem que chegar. E aí é o que importa, tá? Aqui tudo é passageiro, tudo às vezes muito rápido, né? É algo como uma fumaça, como diz Tiago, que ela já se dissipa, mas a eternidade é a eternidade. E aí, diante disso, por que o aprendizado escatológico é essencial? Então, eu vou entrar aqui
em 4 motivos, claro que pode haver bem mais, mas pelo menos 4 motivos pelo qual nós devemos nos aplicar ao estudo da escatologia. Então, veja bem isso aqui que eu vou falar. Você é um crente em Cristo Jesus, né? Você ama Deus, você ama a sua palavra. Então, estude o que a palavra diz acerca do futuro, tá? Estude o que a palavra diz acerca do futuro. Isto é essencial, isto é necessário para você como um crente. Se você tem uma visão escatológica correta, clara, com certeza isso vai ter efeitos muito bons em sua vida. Nós vamos começar com esse primeiro motivo aqui, por que você deve estudar escatologia. Porque Deus, e aí eu vou até falar assim, porque Deus, e só Deus, é o revelador do futuro. Só Deus e só Deus é o revelador do futuro. Ninguém mais sabe. Só o onisciente sabe o que vai haver no futuro. Bruxos não sabem, como é que é? Cartomantes, quiromantes, ou qualquer coisa mantes que existe nesse mundo, né? Eles não sabem o futuro. Quem sabe é Deus. E esse versículo, que é um entre muitos desse setor, assim, do livro, dessa parte do livro de Isaías, justamente Deus desafia os falsos deuses, e disse, fale para mim quem foi que já falou das coisas passadas, e fale em breve das coisas passadas, desde o dia da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, Deus é o Deus que revela o futuro, que diz o fim desde o começo. Eu acho tremendo, se você pegar a sua Bíblia e você for lá agora, para Gênesis 49, 1, Gênesis 49 é aquele capítulo em que o Jacó vai abençoar os seus filhos, vai abençoar as 12 tribos. E quando ele vai abençoar, ele fala assim, vem aqui, e eu lhes falarei o que vai acontecer nos derradeiros dias. Olha que coisa tremenda, gente. Sabe quando foi que ele falou isso? Há 4.000 anos atrás. No primeiro livro da Bíblia. Ele vai abençoar a sua geração. Vou dizer para vocês o que vai acontecer nos dias futuros. E quando você vai lendo, tudo aquilo se cumpriu na vida dos 12, das 12 tribos. E, inclusive, ali naquela oração, naquela profecia, né, aquela oração profética de Jacó, ele já fala da onde virá o Messias, já está lá. O Messias só nasceria dali a 2.000 anos, mas ele está falando de qual tribo que virá o Messias, o leão de Judá. A expressão leão de Judá nasce dali. Já deu para você perceber o quanto que Deus já sabe o fim desde o começo? Deus já, antes de começar, ele já está falando. Embora, é óbvio, há pontos na escatologia, que a gente vai conversando, a gente vai analisando, mas alguns acreditam que, inclusive, ali, né? Alguns acreditam que, inclusive, ali, já dá um pequeno vislumbre daquilo que envolve o anticristo, o falso profeta, porque há uma herança judaica ali, de qual tribo vai acontecer. Alguns já entendem isso em Gênesis 49. Então, nós temos que ter em mente que Deus, ele é o revelador do futuro e o único revelador do futuro. Ele é o onisciente, ele sabe tudo o que vai acontecer, né? Então, ele fala o fim desde o começo. Eu dou como... assim, eu sou apaixonado por várias áreas, né? Mas uma delas eu sou apaixonado por missões. E aí, quando eu vou falar de missões, eu digo assim, eu falo que nossa tarefa, como igreja, é levar o evangelho a cada etnia da terra, né? Cada etnia. Existem milhares de etnias, esse é o nosso trabalho, levar o evangelho a cada etnia da terra. Eu digo assim que nós vamos conseguir completar essa tarefa. E aí eu falo assim, mas como você sabe? Eu falo, porque eu já li o fim da história. Eu já li Apocalipse 5:9, dizendo que tem pessoas de toda povo, tribo, língua e nação
resgatados pelo Cordeiro. Então, eu sei que vai haver no céu pessoas de toda povo, tribo, língua e nação. E isso mostra o quê? Que já está revelado lá. Fala assim, nós vamos vencer. Como é que você sabe que nós vamos vencer? Está escrito lá, Apocalipse 14, 17. A besta pelejará contra o Cordeiro, e o Cordeiro a vencerá, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, a Bíblia, Deus, na sua onisciência, já revelou muita coisa sobre o futuro, né? E a revelação do futuro revela ao mundo esse aspecto da natureza do verdadeiro Deus. Não, olha, você não vai achar profecias sobre o futuro no Alcorão, no Bhagavad Gita, nos Upanishads, nos ensinos de Buda ou qualquer outro. Você vai até achar pessoas que são chamados futurólogos que fizeram certas previsões que não deu em nada, né? Não deu em nada. Quer ver uma coisa interessante? No ano de 1970, teve um cientista que ele fez a seguinte previsão. Ele disse que quando chegasse no ano 2000, já teria se descoberto a cura para todas as doenças. Já teria descoberto a cura para todas as doenças. E que as pessoas só morreriam de acidentes de carro. Só morreriam de acidente de carro. E mesmo assim, muitas dessas ainda poderiam ser congeladas e mais tarde se achar alguma solução para o problema dela e ela ser ressuscitada. Ele falou isso no ano de 1970. Nós estamos em 2021, o homem não descobriu sequer a cura da gripe, mas Jesus já tinha falado que um dos sinais da volta dele seriam epidemias que aconteceriam em vários lugares. Opa, quem preveu o quê e teve a resposta? Né? Jesus ou futurólogo? Então a gente onde vê que esse fato dele prever o futuro mostra que ele é Deus. E nesse texto de Isaías e outros mais correlatos, ele dizia, mostra algum Deus que fez isso que eu fiz, que anunciou o fim, ou anunciou algo antes que acontecesse. Então, nós temos que pensar que esse aspecto da natureza de Deus, que está incluído na onisciência dele, revela um pouco da sua grandeza. E aí nós temos que pensar que as promessas e advertências divinas mostram o caráter divino em seu amor e sua justiça. O mundo, eles reclamam de Deus e não conseguem, por exemplo, aceitar uma ideia como o inferno, porque eles querem um Deus segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Eu também não gosto do inferno, também gostaria que ele não existisse, mas quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha e pensa na realidade, na existência, tem que haver uma punição para o erro, tem que haver uma recompensa para o correto. Senão o mundo não funciona, se não for assim, nada. O universo é um universo moral. E um universo moral, ele tem destinos de acordo com o comportamento e a ação de cada um. Então, quando eu olho para a Bíblia e eu vejo que ela fala sobre o final, que ela fala sobre a eternidade, eu digo que isso é coerente com a realidade, isso é coerente com a existência, né, do ser humano. Então, a gente começa a olhar essas coisas e então nós vamos vendo essa grandeza da onisciência divina. Então, primeiro ponto, por que eu tenho que estudar as profecias? Porque eu tenho um Deus que revela o futuro. Eu tenho um Deus que sabe o futuro e que me falou sobre esse futuro. Então, eu não posso fugir disso. Segundo, agora aqui é maravilhoso, gente. 1/3 ou quase 1/3 das escrituras tratam de profecias. Olha que coisa espetacular, gente. Olha que coisa espetacular. Quase 1/3 das escrituras tratam de profecias. Então, imagine aí que você tem a sua Bíblia, né? E muito do que ela diz está focado no futuro, naquilo que vai acontecer. Então, está aqui, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então, o livro do Senhor, ele é um livro de profecias, né? O livro do Senhor é um livro que fala muito sobre o futuro e bastante. Então, se você não se interessa, se você
tem medo, se você rejeita, né, esse aspecto da Bíblia, você está rejeitando uma boa parte da Bíblia. E aí, gente, uma coisa mais fantástica, eu vou falar assim o que para mim assim é mais fantástico. Na Bíblia, existem cerca de 800 profecias preditivas. Ó, entenda bem, não são 800 versículos, são 800 profecias preditivas aproximadamente. Dessas 800, 400 já viraram história, né? E as restantes aguardam o cumprimento. Se há algo que eu sou apaixonado na Bíblia, e assim, e até vou falar assim, o que me apaixonou por história, sou apaixonado por tanta coisa, né? Tem algumas áreas que a gente gosta menos, mas essa questão é que eu sou apaixonado. Um dos motivos que eu sou apaixonado por história é por causa da Bíblia. Eu vou até aqui compartilhar com vocês, eu comprei, quando eu tinha ali uns 18 anos, 17 anos, acho que uns 17 anos, talvez até menos, eu comprei um livro de Heródoto. Heródoto, para quem não sabe, ele foi o pai da história. Então, o Heródoto, ele conta sobre a guerra do Peloponeso, uma guerra ali entre os gregos, né, Esparta e Atenas, mas ele vai contar ali várias histórias, inclusive da guerra dos persas contra os gregos, mas ele vai contar a história de toda aquela região ali, né, ele é colocado como o pai da história. E eu comprei esse livro, mas eu achei o livro muito difícil de ler, porque as letras eram pequenas, era um livro de bolsa, era muito conteúdo, então eu deixei lá. Mas um dia eu peguei o livro e abri, folhei. E o primeiro nome que eu me deparo ali era sobre Ciro. Ciro. E aquilo chamou minha atenção. Por quê? Porque em Isaías 44 e 45 existe uma profecia sobre Ciro contada pelo menos 200 anos antes dele nascer. Aquilo me chamou a atenção. E veja bem, o Heródoto, ele nunca leu a Bíblia, provavelmente, ele não conhecia os profetas, ele faz uma citação muito vaga dos judeus, então não era essa a intenção dele. Mas quando eu li a história de Ciro, eu percebi que a Bíblia, a profecia bíblica, que chamava Ciro pelo nome 200 anos antes dele nascer, se cumpria exatamente ali como Ciro estava falando. Então aquilo chamou minha atenção e a partir dali eu comecei a estudar a história antiga e comecei a estudar as profecias bíblicas. Eu percebi essa conexão tão poderosa e tão tremenda que existe entre profecia e história, e aí não parei mais de estudar. E hoje eu gosto de estudar essas profecias que elas já se cumpriram. Profecias que já viraram história, né? Profecias que já viraram história. Eu até vou dar uma palhinha aqui para vocês. Existem pelo menos 3 classes de profecias preditivas nas escrituras. Né? Eu divido nessas 3, fica mais fácil de entender. Existem profecias preditivas nas escrituras que falam sobre o mundo inteiro, sobre vários povos. Por exemplo, você pegar Daniel 2, Daniel 7, você vai ver ali que ele dá uma história dos povos daquela região, né? Desde dos babilônios até os romanos. Até os romanos. E muitas dessas, cada vez dando detalhes diferentes. Se você observar o livro de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel, dos profetas maiores, todos eles têm uma seção de profecias para povos ali ao redor de Israel. Então, tinha profecia para os filisteus, profecias para os árabes, profecias para os babilônios, assírios, elamitas, egípcios, e daí por diante. Muitas dessas profecias já viraram história, a maioria delas já é história. Se você for ver a história desses povos e for ler o que a Bíblia diz, já viraram história. Por exemplo, Edomitas. Você pega ali Obadias, que é a profecia só para os Edomitas, que eles iam deixar de ser um povo. Pronto, deixaram de ser um povo. Profecia de Naum, que dizia da queda de Nínive, que Nínive ela ia ser de tal forma soterrada que você não achar nenhum lugar dela. E o que aconteceu foi isso que aconteceu. A arqueologia teve que cavar fundo para achar Nínive. O que é isso, gente? O que é isso? É mostrando que aquelas profecias, aquele material preditivo, né? As profecias preditivas das escrituras já se cumpriram. Então, uma boa parte já se cumpriu nas nações. Aí você tem um outro conjunto que são as profecias sobre Israel. Gente, Israel é um negócio maravilhoso, que é outra paixão minha, história de Israel, né? Depois falar um pouquinho do meu trabalho, vocês vão
vão poder acompanhar. Israel, gente, a história e profecia de Israel estão amarrados. É difícil você separar o que é profecia e o que é história. E isso pegando os 4.000 anos que nós temos desde Abraão até aqui. Então, é algo sobrenatural, tá? Isso aqui é sobrenatural na Bíblia. E o terceiro conjunto de profecias são as profecias messiânicas, que boa parte delas também já é história, tá? Já é história. Eu gosto de dizer assim, que assim como a primeira vinda de Jesus já é história, a segunda um dia vai ser também. O que eu quero dizer história? Aquilo que um dia Deus falou de maneira inspirada, preditiva, através dos seus servos, já virou história. Já entrou para o tempo e para o espaço. Então, pode ter certeza que tudo, que isso é algo sobrenatural, que como diz Pedro ali, 2 Pedro 1:21, a profecia não foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, isso é tremendo, né? Então, vocês estão vendo aqui, gente, vocês estão vendo, eu falo assim, eu sou apaixonado e quero que você se apaixone, né? Mas vamos lá, olha só isso aqui, olha essa informação aqui, essa é tremenda, né? Dos 23.210 versículos do Antigo Testamento, 6.641 contém material preditivo, ou seja, 28,5%. Dos 7.914 versículos do Novo Testamento, 1.711 contém material preditivo, ou seja, 21,5%. Logo, de todos os 31.124 versículos, 8.352 contém material preditivo, ou seja, 27% do todo, né? Então, você está vendo aqui a abundância de material preditivo que você tem nas escrituras. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Isso aqui é algo rico. Eu costumo comentar que essa questão é tão forte na Bíblia, essa questão preditiva é tão forte na Bíblia, que até jantando Jesus falava do futuro, né? Jesus está lá na casa do Simão leproso, está lá jantando, entra uma mulher, a mulher quebra o vaso de alabastro, derrama na cabeça de Jesus, né? Começa a beijar os pés dele, e os discípulos ficam revoltados, né? Começa com Judas, depois os outros seguem ele, e começam a criticar aquilo que a mulher fez. E aí o que Jesus diz? Jesus diz assim, pare de criticar essa mulher, porque os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre vão ter. Ela fez isso se antecipando para a minha sepultura. E eis que eu digo para vocês, que em todo o mundo, no mundo inteiro, onde este evangelho for pregado, será mencionado o que essa mulher fez para a memória sua. Gente, duas coisas. Eram dos milhares de acontecimentos na vida de Jesus, esses eram simples ali, ele estava jantando e a mulher fez aquilo. Mas ele daqui dá duas profecias. Primeiro, que o evangelho ia para o mundo inteiro. É fácil falar porque o evangelho vai para o mundo inteiro, porque nós estamos 2.000 anos depois, onde isso aconteceu. Mas quando Jesus falou isso, ele falou isso de uma cidadezinha ali de Israel, que era uma das províncias menos importantes do Império Romano, em uma época de pouco desenvolvimento, mas ele já falou, essa palavra vai para o mundo inteiro. Segundo, essa palavra vai para o mundo inteiro, e as pessoas vão ler a história dessa mulher no outro lado do mundo. Nós estamos no Brasil, que nem tinha gente, né? Alguém escreveu aqui, coisa linda, né? É isso mesmo, gente, é coisa linda. A profecia bíblica é coisa linda, gente. Você tem que se apaixonar pela profecia bíblica, você tem que procurar a profecia bíblica, que ela é maravilhosa, né? E aí eu caio nessa pergunta, né? Por qual razão haveria nas Escrituras uma quantidade tão grande de passagens falando sobre os acontecimentos do fim, se esse assunto deveria ficar relegado ao esquecimento? Por quê, gente? Por quê? Se Deus falou tanto, é algo que eu sempre tive no meu coração, se ele falou tanto, é porque ele quer que você estude, ele quer que você aprenda, ele quer que você se aplique a isto. É o desejo dele. Fala assim, alguém fala assim, mas escatologia é difícil. Aí eu vou falar assim para você, fazer feijão é difícil, fazer comida é difícil. Eu acho difícil fazer comida. Por quê? Porque eu nunca gastei tempo estudando, aprendendo, praticando, para poder fazer comida. Então, para mim é difícil.
Tudo aquilo que você não pratica é difícil. Para mim, odontologia é difícil, para mim, medicina é difícil, para mim, química é difícil. Tudo que você não se dedica é difícil. Mas aquilo que você se dedica, você aprende e você cresce. Todo aprendizado, ele tem um preço, né? Todo aprendizado, ele tem um preço. Você quer aprender escatologia? Se dedique a isso. Você vai ter que ler livros, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que pesquisar, você vai, a hora que vai queimar sua mente para entender um ponto, entender outro, algumas coisas não vão ficar claras agora, vão ficar claras depois, mas nós temos, se nós queremos aprender qualquer coisa, nós temos que nos aplicar. Vou falar uma coisa que eu uso muito nas minhas aulas, né, que eu digo assim, eu gostaria de dizer para você que você vai colocar o livro embaixo do travesseiro, de manhã você já sabe tudo sobre o livro, mas não vai acontecer. Você vai ter que se dedicar, se aplicar, né? Então, as dificuldades, as divergências em pontos de vista, ela é comum em qualquer conhecimento. Por que na escatologia seria diferente? Apesar de haver divergências em determinados pontos, há muita convergência na escatologia que merece ser conhecido e avaliado. Então, que você seja essa pessoa aplicada na escatologia. Então, segundo ponto, gente, a Bíblia fala muito disso, eu tenho que estudar, porque a Bíblia vai falar muito sobre isso. Terceiro, chegamos num ponto interessante. Nunca se falou ou se entendeu tanto as profecias como nos dias de hoje. Dê glória a Deus, você está nascendo na época em que a escatologia tem sido mais estudada, destrinchada, debatida, e mesmo que nós não tenhamos resolvidas todas as questões escatológicas, há muito que nós já aprendemos, há muita coisa que nós já entendemos. E isso é importante. Aí eu queria ler algumas passagens bíblicas que elas são curiosas sobre isto, né? São algumas profecias bíblicas que elas dão a entender que a compreensão seria dada no final dos tempos, né? Então, veja só aqui, quando a revelação para Daniel, gente, é uma coisa tremenda demais, coisa linda demais. Ali é um livro que você passar a vida inteira estudando, você não vai conseguir captar tudo. Só aqui a título de curiosidade, porque no final nós vamos citá-lo, o Isaac Newton, né? Sabe quem é? O Isaac Newton, normalmente quem lida com engenharia, né, ou matemática, vai conhecer o binômio de Newton, a lei de Newton, né? É aquele da maçã que caiu e ele faz a lei da gravitação universal. Ele, os últimos 10 anos da vida dele, ele se dedicou a estudar profecias. Ele não estudava mais nada. E ele tem um livro, existe tradução em português, chamado Daniel e Apocalipse. E aí ele diz assim, mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Então, você vê assim que é um negócio curioso, porque é como se Deus dissesse assim, esse livro aqui ainda não é para ser entendido, sela ele até o fim do tempo. E depois ele repete no versículo 9, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O que ele quer dizer com isso? Porque o livro estava lá, né? O livro estava ali presente. E dá uma ideia, assim, de que, de fato, o tempo do fim é que traria um esclarecimento maior sobre isso. Tá? Depois vou até comentar mais. Aí, olha só outros três, versículo 10 de novo, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, fica esse ponto aqui. No fim dos dias, entendereis isto claramente. Jeremias 23, 20. Nos últimos dias entendereis isto. Olha só, gente. Então, assim, são algumas passagens que realmente eles parecem que indicam isso, né? De que os últimos dias, o entendimento desse aspecto profético seria muito maior. E nós estamos vivendo nesses últimos dias. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá aqui. Que eu acho uma informação que é interessante aqui. Mas nós já vamos ver. E aqui, nos últimos 2 séculos, mais ou menos, o grande debate teológico se deu em torno dos temas escatológicos. Gente, os últimos 200 anos,
os últimos 2 séculos, foi o tempo em que se tem falado muito, muito, muito sobre profecia, mais do que em qualquer época da história, né, os últimos tempos. E aí eu digo assim, aqui é uma impressão minha, né, é uma ideia minha, não estou dizendo que é isso, que é assim, é, que é desse jeito, mas a impressão que eu tenho é que é o que nós precisamos agora. Não tenho nenhuma dúvida que nós estamos bem próximo do fim, até porque já se passaram 2000 anos de história. E qual a melhor época para nós estudarmos escatologia, entendermos escatologia do que essa agora, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa interessante que eu ouvi, do Calvino, né? Vocês conhecem o Calvino, é outra linha diferente da gente, mas o Calvino, queira ou não queira, era um estudioso das Escrituras. E ele fez comentário de todos os livros da Bíblia, menos do Apocalipse. Alguém perguntou por que ele não fez comentário do Apocalipse, e ele disse assim que é porque ele não entendeu nada. Então, pense assim, o Calvino, né, com toda com todo o conhecimento que ele tinha, disse que não entendeu o Apocalipse. E eu compreendo ele, gente, porque talvez há 500 anos atrás, muitas coisas não fossem tão claras. Nós já temos uma caminhada, né, na história que nos permite compreender muito mais do que eles compreenderam lá no passado. Então, né, isso é um ponto. Muita discussão, muito livro, muita palestra. Olha que coisa linda essa palestra aqui, gente. Olha que coisa linda essa conferência aqui, né? Tantas coisas boas aqui. É maravilhoso. E não é só aqui, a gente sabe que é muito livro. Quantos livros aí o pastor Jamércio vai sortear? Então, a gente tem muita coisa. Glória a Deus por isso. Ainda que não exista um consenso, certamente sabemos mais coisas do que sabíamos. Então, tem muita coisa assim que é muito clara, que é muito debatida, que é muito falada, né? Já está claro. E as diferenças em certos pontos não devem nos impedir de reconhecer aquilo que é aceito pela ortodoxia evangélica. Então, inclusive aqui nós vamos entrar, lá no final nós vamos chegar naquilo que eu costumo denominar escatologia mínima. Então, aquele mínimo de escatologia que a gente precisa aprender. Então, você vai ver que nós já sabemos muita coisa, gente. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente pensa, porque eu não sei tudo, então eu não sei nada. E não é verdade. Nenhum de nós nunca saberá tudo, mas com certeza nós não podemos dizer que nós não sabemos nada. E isso também vale para a escatologia. Então, assim, eu não sei todas as coisas do futuro, talvez tem muitas lacunas, né, muitas coisas que eu gostaria de entender e de saber, mas com certeza eu já sei muitas coisas, e essas coisas são boas, e essas coisas são maravilhosas. Então, eu tenho que glorificar Deus pelo que eu aprendi. Então, a curiosidade é que nos move, né? Como dizia aquele comercial antigo, são as perguntas que movem o mundo, e não as respostas. Então, a curiosidade ela é boa, porque ela nos leva a buscar, né? Mas a gente não deve viver nem na ansiedade, e nem dizer assim, não sei nada de escatologia. Você sabe sim, com certeza você tem muita coisa que você sabe já. Você tem muita coisa que você sabe do futuro, e que tem muita gente aí do seu lado, que trabalha com você, que estuda com você, que mora com você, eles não sabem. Eles não sabem que Jesus vai voltar, eles não sabem que vem anticristo, eles não sabem de grande tribulação, eles não sabem que vai ter arrebatamento, não sabem nada disso, e você sabe. Então, você sabe muita coisa que eles não sabem. Mas vamos lá, olha que coisa interessante aqui, antes de ir para o próximo ponto. O professor James Orr, que era professor de História da Igreja, ele observou que certas áreas da doutrina cristã receberam atenção em diferentes períodos da Igreja. Por exemplo, século II e III, os grandes debates, se você vê boa parte dos livros, eles eram na área da apologética, eles eram na área da polêmica, né, combatendo heresias, porque era a coisa mais necessária na época, defender a fé cristã, tanto nos seus pontos basilares, como também defender a fé cristã de distorções que vinham acontecendo. Então, século II e III vai focar nisso. O século III e IV é quando acontece aquela questão sobre a doutrina da Trindade, ali que vai ser debatida no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Então, a partir dali,
você vai ter todo um debate sobre a doutrina da Trindade, sobre a natureza de Deus, sobre a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um debate longo. Depois você vai ter, do século V ao sétimo, um debate sobre a doutrina de Cristo. Ele era Deus, ele era homem, ele era mais Deus, ele era mais homem, menos Deus, menos homem, que medida que ele era Deus, que medida que ele era homem, como se relacionava a sua natureza humana com a sua natureza divina. Então, os debates teológicos aí vão ser em torno da doutrina de Cristo. O século XI ao XVI debateu muito sobre a expiação, né, a morte de Cristo por nós. O século XVI, que é quando acontece a Reforma Protestante, aí você tem a doutrina da salvação, a doutrina das Escrituras, a doutrina da Igreja, você tem muitos debates sobre esses temas. E do século XIX em diante, você começa a ter muitos debates sobre a escatologia, muitas coisas sobre a escatologia. Então, isso, sabe, isso foi algo poderoso, multiplicador, foi algo mesmo tremendo, né? Foi algo assim tremendo. E você vai ter agora vivendo nesses dias, andando nesses dias, tendo a oportunidade de mergulhar na escatologia, de aprender em abundância. Então, eu te falo, se a gente hoje não se interessar, vai se interessar como? Se nós estamos no momento de maior efervescência do assunto, né? E a gente não se interessar, quando é que a gente vai se interessar, né? E aí é uma frase do Isaac Newton, como eu prometi, do Sir Isaac Newton, lá no século XVIII, que ele fala assim: perto do tempo do fim, surgirão grupos de homens que voltarão sua atenção para as profecias e insistirão na sua interpretação literal, em meio a muito clamor e oposição. Então veja só que foi isso que aconteceu quando... Você sabe que assim, a grande diferença da escatologia dispensacionalista é que ela aplica aquele método literal não só no Novo Testamento, ela aplica a interpretação literal em toda a Bíblia, inclusive nas profecias do Antigo Testamento. Aí é óbvio, gente, quando você aplica, Israel não é mais a igreja, porque diziam que durante boa parte da história da igreja, eles diziam que Israel agora era a igreja. Então, quando ele ia sobre Israel no Antigo Testamento, ele dizia que o que estava prometido para Israel, na verdade, estava prometido para a igreja. Isso atrapalhava tudo. E aí, quando chega no sentido literal, que é o que o Newton falava, né, nessa insistência, a pessoa olha lá e fala, é mesmo, tá ficando bem mais claro quando eu entendo as coisas no sentido literal do que quando eu fico querendo adicionar um sentido alegórico, que fica arbitrário, que cada um dá a sua opinião, fica muito mais difícil de entender. Então são pontos que nós temos que ponderar. Já vimos que temos que estudar, porque Deus é o Deus que prevê o futuro, porque quase um terço das escrituras falam sobre elementos preditivos, e também porque nós vivemos na era da escatologia, num tempo em que a escatologia tem sido mais estudada e, consequentemente, mais aprendida. Mas esse ponto aqui, gente, para mim é muito sério, por causa dos efeitos práticos do conhecimento escatológico. Então, não é só a questão escatológica, ela é muito prática. E nós vamos ver aqui, ela é muito prática mesmo. Ela tem efeitos imediatos na nossa vida. Inclusive, o que eu vou falar aqui é o básico, porque é muito mais do que isso. Pode ter certeza que é muito mais do que isso, tá? Deixa eu só pular aqui. Então, primeira coisa, você pensar. Faz o cristão viver na correta perspectiva da eternidade. Isso aqui é um ponto, né? Faz o cristão viver na correta perspectiva da eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido e querida. Que Deus te abençoe muito nesta vida. Que Deus venha prover suas necessidades, te dê uma família abençoada, te dê saúde, né? É o que eu desejo para você. Mas se você aqui nesse mundo, você não tiver prosperidade, se aqui nesse mundo você for desprezado, se aqui nesse mundo você for esquecido, se aqui neste mundo ninguém te der valor, não se preocupe com isso, porque o nosso lugar é na eternidade. É lá que conta. Quando o apóstolo Paulo morreu, gente, a gente fala assim, o apóstolo Paulo. Cortaram a cabeça dele,
provavelmente jogaram ele numa vala. Você acha que alguém ia se preocupar que ele morreu? Para a grande maioria das pessoas da época, né? Para a grande maioria das pessoas da época, ele era alguém sem importância, alguém desconhecido, e para alguns até alguém ruim, né? Então, quando ele morreu, não teve a festa. Hoje nós valorizamos o que ele escreveu, hoje nós apreciamos o que ele escreveu, mas a verdade é que ele está na eternidade. Nós vamos ver o apóstolo Paulo brilhando com certeza com uma luz muito forte. Como ele disse, a última carta que ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, ponha isso no seu coração. A nossa visão tem que estar na eternidade. Tem muita coisa que você está reclamando e chorando aqui que na eternidade não vai fazer nenhum efeito. Então, foque na eternidade. Eu vou falar uma frase aqui de um filósofo que vocês não devem nem ler ele, né? Que ele é abominoso, que é o Nietzsche. Mas ele era um homem inteligente, né? E uma das coisas que ele fala é a seguinte: se você perder o seu alvo, você vai perder o seu caminho. E eu ouvi essa frase dele e falei, é verdade, se eu perder o meu alvo, eu vou perder o meu caminho. Se eu já não sei mais onde eu quero chegar, eu já não sei mais que caminho eu vou tomar. Então, esqueça, o seu alvo é a eternidade. O seu alvo não é ser reconhecido nessa terra, é ser reconhecido como digno da glória. Por que eu estou falando isso? Porque a escatologia é isso, né? É isso. Produz comportamento vigilante exigido aos cristãos em toda a Bíblia. Então, se eu sei que Jesus pode voltar a qualquer momento, se eu acredito, como a Bíblia diz, que a vinda dele, ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer instante, então eu vou estar pronto a qualquer instante. Eu vou falar assim, uma das dificuldades que eu tenho para aceitar o pós-tribulacionismo é esse. Porque se eu sei que Jesus vem depois de 7 anos de tribulação, e se o começo da tribulação é com a assinatura ali do tratado entre o anticristo e os judeus, então eu já sei quando ele vem. Opa, daqui a 7 anos ele vem, então não precisa me preocupar. Mas em nenhum lugar na Bíblia é dito isso. Na Bíblia diz que ele pode vir a qualquer momento. O Filho do Homem é de vir a hora que vós não penseis. Então não vai ter indicações. Então isso vai produzir o quê? Um caráter vigilante. Isso é aspecto prático, né? Isso é aspecto prático. Você tem que estar vigilante, porque Jesus pode voltar a qualquer hora. Você não pode vacilar na sua fé, você não pode viver uma vida capengando, coxando entre dois pensamentos, porque ele pode voltar hoje, né? Isso estimula a busca pela santificação. Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu vou buscar estar cada dia mais apaixonado por Jesus, cada dia mais afastado do pecado, porque ele pode vir a qualquer momento e eu preciso estar em santificação. Vai justificar a paciência em meio às tribulações, né? Como disse o apóstolo Paulo lá em 8,18 de Romanos, que a nossa leve e momentânea tribulação nem dá para se comparar com um excelente peso de glória que é em nós. Então, a escatologia produz isso na prática. E aí, aqui é onde, na verdade, eu queria chegar e falar, nos leva a analisar com cuidado os movimentos da história. Vocês sabem que tem uma crítica aos pré-tribulacionistas, pensacionalistas, que diz que eles fazem a hermenêutica do Jornal da Manhã, porque eles ficam toda hora olhando as notícias e veem onde se encaixa nos aspectos proféticos das escrituras, né? É uma crítica. Eu acho isso um elogio, porque, como nós vimos, gente, profecia vira história. Um dia o Zacarias, lá em 4 séculos antes de Cristo, ele falou que o Messias ia entrar em Jerusalém montado no jumentinho. E daqui a pouco vem aquele homem montado no jumentinho e todo mundo dizendo, Hosana, filho de Davi. Gente, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham que ter se ligado e falar assim, opa, aqui fala que o Messias virá no jumentinho. Será que ele não é o Messias? Vamos procurar outras coisas também que falam Messias para ver se ele não se identifica.
Então, ou seja, eles tinham a palavra na mão deles e eles não olharam. A profecia vira história, gente. A profecia vira história. E eles não foram capazes de ver isso. Quando Jesus repreende eles, Jesus fala assim, né? Jesus fala assim, vocês olham para o céu e falam, vai chover. Vocês olham para o céu e dizem, hoje vai fazer sol. Vocês sabem discernir a face dos céus, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. Então, a profecia bíblica, ela serve para nos ajudar a discernir movimentos históricos, inclusive. Ó, eu pus algumas coisas aqui, o Hitler é um exemplo muito prático, mas eu vou ter um outro exemplo que eu acho mais prático ainda. Bom, uma das perguntas que a gente tem que fazer é como que a igreja reagiu a Hitler? Como eu sempre também fui, vou usar a palavra aqui de novo, né? Sempre fui apaixonado por estudar esse período, desde de criança, de criança mesmo, 10, 12 anos, eu já estava lendo esses assuntos. Então, eu, assim, sempre tive curiosidade, como é que a igreja lá na Alemanha reagiu a Hitler? Porque lá você tinha católicos e protestantes, como é que eles viram Hitler? E aí eu vou falar o seguinte, a escatologia deles, a escatologia dos cristãos naquela época, ela influenciou a maneira como eles viram Hitler. Tem uma linha escatológica que diz que nós vamos fazer o reino de Deus nesse mundo, é o homem que vai fazer, né? Tem uma linha escatológica, que é a nossa, que não é Deus quem vai fazer. Então, qualquer pessoa que queira dizer que ele vai fazer o reino, ou ele vai melhorar tudo, tornar tudo maravilhoso e bom, a gente vai olhar com desconfiança. E aí onde você vai ver essa diferença. Então, vou ler alguns trechos aqui sobre isso, né? O governo nazista de Adolf Hitler, de 1933 a 1945, foi visto de duas diferentes maneiras pelos cristãos, conforme suas expectativas escatológicas. Para uns, Hitler era um instrumento de Deus para plantar o reino de Deus. Para outro, era uma prefiguração do anticristo, a besta predita no Apocalipse. Bom, hoje a gente olha de uma certa distância, e aí, olhando de uma certa distância, nós sabemos que ele era do mal, né? Mas olha essas frases aqui, dá uma olhadinha nessas frases aqui. Na absoluta escuridão da história da igreja, Hitler se tornou, por assim dizer, a maravilhosa transparência da nossa época. A janela de nossa era pela qual a luz incide sobre a história do cristianismo. Por intermédio dele, podemos ver o Salvador na história dos alemães. Tem mais aí. Deus veio a nós por intermédio de Hitler, por intermédio da sua honestidade, da sua fé e do seu idealismo. O Redentor os encontrou. Hoje sabemos que o Salvador veio. Temos apenas uma missão, sermos alemães e não cristãos. Somos muito gratos a Deus por ele, como Senhor da história, ter nos dado Adolf Hitler, nosso líder e salvador em nossa difícil situação. Reconhecemos que nós, de corpo e alma, estamos obrigados e dedicados ao Estado alemão e ao seu Führer. Essa servidão e obrigação contém para nós, cristãos evangélicos, seu significado mais profundo e santo em sua obediência ao comando de Deus. Isso aqui era o pessoal que, na sua visão escatológica, eles mesmos iam trazer o reino de Deus para o mundo, né? E Hitler era um instrumento. Alguém já escreveu aqui, ele foi um quase anticristo. É óbvio, aí é onde entra a visão de outra pessoa. Esse aqui é do livro O Intercessor, do Riss Howells, em que ele fala assim, né? Ele tinha muita intercessão por vários temas, e aí ele fala assim: certamente foi por causa dessa vitória e do conhecimento que o Espírito Santo era mais forte do que o diabo em Hitler, que o instituto, que ele dirigia, um ano mais tarde, foi capaz de ter certeza, quando veio a guerra, que esta não significava uma vitória de Satanás, mas era a guerra de Deus contra a besta. Então, veja só, o pessoal às vezes brinca, faz uns filmes sem nenhum sentido e tudo mais, com essa questão da besta, mas esse homem de Deus, né, o Riss Howells, ele entendeu isso, que Hitler era uma prefiguração da besta, e que era preciso orar contra ele. Você vê que são duas compreensões bem diferentes. Aqui mais uma frase do livro: quando a guerra começou, o Senhor nos transferiu dos judeus para a besta, nome que ele geralmente dava ao diabo no sistema nazista, e disse-nos: obtenha vitória sobre ele. Então, vocês veem aqui que essa questão ela é muito prática, porque a forma como europeus viram Hitler
determinou tudo. Alguns se renderam a ele e alguns se opuseram a ele. Quem acreditava numa certa visão escatológica teve um certo comportamento. Quem acreditava em outro teve outro comportamento. E aí a gente percebe. Esses dias eu tive um debate lá na Rádio Vida, e assim, o pastor com quem a gente debateu, ele defendia que a marca da besta não é algo físico, que é algo, é como se fosse algo espiritual, algo simbólico, é aqueles que não amam o Senhor, tal. E eu achei muito sério isso, porque eu vou falar a verdade para você, ninguém se escandalize, talvez faça a pergunta depois. Eu digo assim, gente, que você tem uma marca, que você não precisasse de nada, não precisasse levar documento, não precisasse levar cartão, não precisasse levar dinheiro, nada. Você só tem aquela marca e te passou, você se identifica, compra e vende, é algo bom. Olhando assim, é algo positivo, né? É algo positivo. Então, num primeiro momento, eu olharia assim, nossa, que negócio legal que inventaram, que negócio legal que criaram. Se não existisse Apocalipse 13, eu ia achar completamente normal. Mas porque existe, se amanhã alguém tiver passando, ó, tem que ter uma marquinha na mão para poder comprar e vender, eu já sei que eu não devo. E aí eu conversei com o pastor, e apesar de, até o final, ele continuar insistindo que não era físico, eu disse assim para ele, pastor, então tudo bem, não tem problema. O senhor só me diga uma coisa, se amanhã surgir alguém que é um governante mundial e que ele comece a exigir que cada pessoa desse mundo tenha na mão uma marca relacionada com ele para poder negociar, o senhor vai proibir os membros da igreja de ter essa marca na mão? E aí ele falou assim, eu vou. Eu falei, então tá bom. Porque, irmãos, é onde eu falo assim, a coisa é prática. A coisa é prática. Tô vendo um cara igual o Hitler, opa, esse cara não é o Salvador, não, esse cara é a besta. Então, porque eu tenho uma compreensão do que o Apocalipse fala. Outra coisa, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, governo mundial. O governo mundial, se a gente for ver bem, é quase inevitável. É quase uma necessidade do mundo. Só que se a Bíblia não me dissesse, não me mostrasse para onde vai esse governo mundial, era outra coisa. Eu até achava legal, pô, que legal, agora, né, ter alguém para olhar pelo mundo inteiro, resolver problemas do mundo inteiro. Mas, né, quando eu olho, eu vejo que vai para um lado contra Deus. Então, ela é muito prática. Mas esses exemplos que eu estou dando ainda não é onde eu quero chegar. Eu vou dar um exemplo da praticidade da profecia preditiva, que é impressionante. Quando começa a se discutir as profecias, começa a se analisar aquilo que está escrito, isso já pelo século XVIII, XIX, principalmente, começa a haver um grupo que diz o seguinte, Israel vai voltar para a sua terra e vai se tornar uma nação outra vez. Né? E aí você tinha um outro grupo que disse assim, não vai não, isso não vai acontecer, Deus não tem mais nada a ver com Israel, não vai ter outro Israel, não vai ter outro Israel físico, né, uma nação chamada Israel, um Israel étnico como no mundo novo, porque isso não está na Bíblia e não interessa isso para Deus, assim mesmo. Então, houve durante muito tempo essa discussão, Israel vai renascer ou não vai renascer, vai ser uma nação nova ou não vai ser? Se você pegar um livro de um dos grandes teólogos reformados, que é o Louis Berkhof, que não é que ele é um teólogo ruim, não é? Sabe assim, eu não gosto de desfazer das coisas boas que a pessoa tem. Então, ele é um bom teólogo dentro daquilo que ele enxerga, né? Mas no livro de Teologia Sistemática dele, publicado em 1936, ele dizia claramente que jamais haveria uma nação israelita. Israel não ia ser uma nação outra vez. Ele, inclusive, fala assim com todas as letras. O Novo Testamento não aprova isso, que aí é um outro problema. Porque assim, o que aconteceu com o Antigo? Não é Bíblia também? Não. Mas eles têm uma visão que acaba impedindo de enxergar certas coisas. E aí o Berkhof diz, não vai haver Israel. Esse livro dele vai ser novamente reeditado em 1944. Aliás, perdão, 1947. Ele é de 1936. Em 1947, você pode pegar a Teologia Sistemática do Berkhof, na área de escatologia vai estar escrito lá, Israel jamais será uma nação outra vez. Chega a 1948, Israel se tornou uma nação outra vez. Esse fato, gente, ele não é só um fato histórico, ele é um fato teológico, ele é um fato escatológico.
Eles diziam que não ia e foi. Então, eu gosto assim, eu tive vários debates lá no Vejam Só sobre isso, e eu assim, vou falar dois momentos marcantes. Um é que eu cheguei para o debatedor e eu falei assim, olha, a Bíblia falava que Israel ia voltar para sua terra, voltou. Falava que ia ser uma nação outra vez, ela se tornou. Falava que eles iam prosperar economicamente, prosperar. Que eles iam reconstruir as cidades, reconstruir. Tudo que a Bíblia diz se cumpriu. Como é que você não consegue enxergar que Israel é um cumprimento das profecias bíblicas? E a resposta dele para mim foi: a minha teologia não me permite perceber isso. Aí, eu só posso dizer, se a sua teologia não permite você perceber a realidade, você tem que mudar a sua teologia. E aí aí onde entra outro debate que eu tive, que eu achei muito bonito, o professor Carlos Caldas, que ele fala, né? Eu falei sobre isso, e ele falou assim: talvez a gente tenha que mudar a nossa teologia. Porque é óbvio, gente, se o que está na Bíblia se cumpre, você está negando a realidade. Para que serve a sua teologia se ela nega a sua realidade? Eu fiquei muito contente esse ano, ano passado, aliás, ou retrasado, que saiu o livro A Importância de Israel, do George McDermott, da editora Vida Nova, onde ele conta a história dele, que ele era alguém que tinha uma visão de que Israel já tinha sido substituído pela igreja, e que hoje ele tem uma visão completamente diferente. Então, o que você vê nisso? Você vê que a profecia, gente, ela está conectada com a história, está conectada com o fato. Por isso que eu digo que, quando eles quiseram debochar, que era a nossa exegese do Jornal da Manhã, né? Newspaper exegesis. Eles diziam que assim, era o Jornal da Manhã, a gente ficava com a Bíblia numa mão e o Jornal da Manhã na outra para ver o que se cumpria. É assim mesmo, filho, é assim mesmo. Por quê? Porque profecia vira história. A escatologia, tudo que hoje é escatologia, um dia vai ser história, vai acontecer nesse mundo. Né? Mas vamos lá, uma coisa linda, hein, gente? Não é um monte de coisa linda? Não é um monte de coisa bonita? Que vale a pena? Que vale a pena a gente pensar. Então, tem muito claro, todos esses pontos que eu estou falando aqui, dá para se ampliar ele muito, mas aqui a gente já tem uma boa caminhada. Mas vamos lá, eu quero ir por consenso escatológico. Por que eu gosto de lidar com esse assunto aqui? Para a gente também ter um pouco de paz, porque a gente pensa que a questão escatológica tem que ser sempre um braço de ferro. Não, gente, porque tem muita coisa que é muito claro nas escrituras, e eu até digo assim, que se você não crê, você não é crente, porque é a base bíblica, né? É a Bíblia ali. Então, nós vamos para esse consenso escatológico, que eu chamo de escatologia mínima, que são certos pontos, né, que nenhuma pessoa, nenhum crente que creia na Bíblia como palavra de Deus, inspirada e inerrante, pode rejeitar, né? Podemos falar pelo menos 7 aspectos da escatologia que deve... olha que erro de português aqui, gente, vocês me perdoam. Que deve ser consenso na ortodoxia, que eu acho que eu ia pôr que deve ser consenso, que é consenso na ortodoxia evangélica. E ele é consenso na ortodoxia evangélica. Ainda errei o C ali, gente, faltou o C ali, vocês me perdoem. Caso um desses pontos seja distorcido, entra-se para o terreno da heterodoxia, para não dizer heresia. Você vê assim, né? Às vezes tem gente que vem e me faz a pergunta assim, fulano marcou a data da volta de Jesus para tal dia, o que o senhor acha? Não precisa nem perguntar o que eu acho, gente. Se o cara já marcou a data, ele já está errado. Nem Jesus sabia, ele sabe, tem uma coisa errada, né? Então, assim, é muito, muito claro isso para mim. Tem coisas que não tem. Então, tem umas coisas de escatologia que nós vamos ver, que 2 mais 2 são 4. Não tem como você fugir disso, tá bom? Então, tá aqui, ó. Primeiro, esses são... eu falei 7, mas são 6, né? É que eu tinha esses 6, esse desdobra em 2, então já vamos falar isso aí. Então, aqui, ó. Primeiro, a história tem uma consumação. Por que essa questão da história ter uma consumação, ela é importante? A visão que nós temos, algumas visões escatológicas, elas estão muito longe da Bíblia, tá? Algumas visões de futuro. Bom, os antigos gregos e outros povos também, eles criam na teoria cíclica da história, que o mundo acaba, começa, acaba, começa, acaba, começa, acaba, começa, um ciclo. A visão bíblica é uma linha.
Então, a história teve um começo, ela vai ter um final. Jesus fala, né? Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a história tem um fim, a história está caminhando por um fim. Eu falo muito assim de escatologia e entro talvez outras perspectivas. Então eu falo assim que existe uma escatologia secular que ela não vê fim para a história. Então você, por exemplo, se você assiste o filme Guerra nas Estrelas ou como é que é a outra lá, Star Trek, né? Viagem, como é que é? Viagem, Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas. Eles pegam e colocam assim, um futuro sem fim, como o mundo só vai se desenvolver e tal. Gente, aquilo é uma escatologia, não é bíblica nada, como se as coisas não fossem terminar. A gente, olha, isso aqui é para outras palestras que eu faço, mas olha, preste atenção nisso aqui. Jesus Cristo é o Senhor da história. O mundo não aceita isso, o mundo não crê nisso. Eu e você sabemos que ele é Senhor da história. E quando ele voltar, o mundo inteiro vai saber que ele é Senhor da história. Então, todas essas escatologias que eles imaginam, o futuro, desenvolvimento científico, blá, 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 é porque eles acham que eles são os senhores da história. E que tudo depende deles. Não, Jesus Cristo é Senhor da história, ele vai voltar para pôr no ponto final. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo, Jesus irá voltar literalmente. O que significa isso? Os testemunhos de Jeová, você sabe que eles dizem que ele já voltou em 1914. Como? Voltou espiritualmente. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele voltará, todo olho verá, o pé dele vai estar sobre o Monte das Oliveiras, os discípulos viram subir, um dia os discípulos de Jesus o veriam descer. Então é algo bem concreto. Então, Jesus ele vai voltar literalmente, visivelmente, concretamente, historicamente, tá? Então, Jesus vai voltar. Aí é onde eu falo também, se você é um crente, você tem que crer que Jesus vai voltar. Algumas pessoas que acabaram se afastando, eu lembro até, não quero falar o nome dele por ética, mas ele começou a dizer, não, Jesus não vai voltar, Jesus não vai voltar. Ele é o horizonte móvel da promessa. Tá bom, você não quer que Jesus acredite, tá bom, mas ele vai voltar, né? Eu lembro, inclusive, era muito interessante, porque ele estava dando a palestra, e aí tinha um senhor lá, e aí esse senhor falou assim, olha, apesar do que você disse, eu creio que ele vai voltar. Então, o outro era o sábio, né, era o inteligente, o outro era o simples. Então, paciência. Mas a verdade é que, biblicamente, qualquer crente, qualquer linha escatológica, qualquer teólogo, ele vai ter que crer que Jesus vai voltar, em algum momento, de alguma maneira, né? Ele vai ter que voltar. O terceiro ponto de consenso aí é o arrebatamento da igreja. Todo crente tem que acreditar no arrebatamento da igreja. Opa, agora eu acho que você se assustou, né? Não, mas eu pensei que só os pré-tribulacionistas acreditavam no arrebatamento da igreja. Não, gente. Todo crente ele tem que acreditar no arrebatamento da igreja. Sabe aquela descrição que tem ali em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, e que tem ali em 1 Coríntios 15, dos 51 a 54, todo crente tem que acreditar nisso, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, iremos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aí vai acontecer. A briga é se isso é antes ou depois da grande tribulação. Isso envolve o quadro cronológico em que isso acontece. Essa é a discussão que tem. Mas todo crente em Jesus Cristo, ele tem que crer que vai acontecer o arrebatamento. Né? Tem que acontecer o arrebatamento. O pós-tribulacionista, o amilenista, o pós-milenista, ele tem que crer. Se ele não crê, então esquece, porque ele não está crendo na Bíblia. A Bíblia fala que os mortos vão ouvir a voz de Cristo, vão ressuscitar, vão ao encontro do Senhor nos ares. Depois fala de nós, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é mortal se revista de imortalidade, isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Vocês ouviram muito pastor Gabriel Porto falar sobre isso. Então, isso é obrigatório. 3 pontos. A história tem um final, Jesus vai voltar literalmente, e o arrebatamento da igreja vai acontecer, né? Se vai ser antes ou depois, é outra discussão, mas que você tem que crer, você tem que crer. E se é um crente de verdade, um teólogo de verdade, ele vai crer nisso. Eu não sei esses teólogos, esses teólogos enroladores aí, que não é teólogo de verdade, né? Haverá ressurreição dos mortos. Opa, isso aqui é outra coisa. Se a pessoa acredita em reencarnação, ou se acredita que a ressurreição é só espiritual, já aconteceu, então a pessoa não é crente. Todo crente tem que crer na ressurreição. Ressurreição dos justos e dos injustos. Ressurreição para a vida e ressurreição para a morte. Isso está na Bíblia. Isso também é incontestável, tá? Haverá um juízo final, um julgamento final. Eu falo muitos resumos da Bíblia, né? E para mim, um dos versículos que resumem as Escrituras é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo tudo aquilo, Deus há de trazer a juízo tudo que foi feito, até aquilo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então vai haver um juízo final. Nenhum crente pode duvidar de que haverá um juízo final, né? E por fim, gente, haverá um estado eterno. E aqui também é outra coisa que está aberto a várias heresias que nós temos hoje, mas nós temos que vai ter um destino eterno. Aquilo que eu falei no começo. A questão da Bíblia é que a Bíblia não tem meia, ou é tudo ou é nada. Ou você é um salvo, ou você é condenado. Ou você vai passar a eternidade com Deus, ou a eternidade longe de Deus. Ou é céu ou é inferno, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? Eu acho que uma das passagens assim que eu considero forte, e assim eu digo, a gente fala sobre inferno, a gente fala com muito temor no coração, porque é algo muito forte das escrituras, mas ele é claro. Eu também não gosto da doutrina do inferno, mas não é o que eu gosto, é o que é. E a Bíblia fala assim, ó, em verdade vos digo que quando desses pequeninos não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então veja que é uma coisa, é vida eterna e tormento eterno. Não tem meio termo, não tem, é um dos dois. É um dos dois. A Bíblia é muito clara nisso. Eu posso, talvez, não saber descrever a natureza do inferno, eu não sei descrever a natureza do céu, mas eu sei que é um céu e um inferno. Olha, se a gente olhar desde do Daniel, como é que Daniel termina ali no capítulo 12, o que fala, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, você vê assim que é tudo ou nada, né? Ou tudo ou nada. Então, escatologia, esses pontos que estão aí, queridos, qualquer um vai ter que aceitar. Né? Qualquer um tem que aceitar. Se não aceitar, não é crente. Então, é aquilo que eu digo. Você já sabe muita coisa de escatologia. Você sabe que a história está caminhando para um final. Teu professor de história não sabia, mas você sabe. Você já sabe que Jesus vai voltar literalmente, tá? Que ele é o Senhor da história. Você já sabe que a igreja vai ser arrebatada, e daqui a pouco vai ser chamada. Você já sabe que vai haver ressurreição, que não é reencarnação, que morreu, não acabou, que todo mundo vai ter que ressuscitar. Você já sabe que todo mundo vai ter que dar conta das suas ações no juízo final. Você já sabe disso. O pastor Jamierson já mostrou a distinção para vocês, né, do trono branco e do tribunal de Cristo, então você já tem outras ideias também, mais profundas do que isso, mas o juízo final todo mundo tem que crer. E por fim, que o estado eterno, você já sabe que há pessoas que estão destinadas à glória celestial com Cristo Jesus, e há pessoas que estão destinadas ao inferno de fogo e enxofre, o inferno eterno, né? Então, por aqui você já consegue ver
o quanto que a escatologia, ela é importante. E, olha, cada um item desse, a gente podia fazer uma palestra em cima, que a gente já tem muita coisa boa para aproveitar. Eu só queria deixar aqui para vocês, eu acho muito legal esse plano escatológico aqui, não foi eu que fiz, eu peguei na internet, tá, gente? Mas ele é, assim, eu dou minhas palestras com ele, porque eu acho que dá uma linha, o restante é, digamos assim, esse aqui é o esqueleto, o restante é o enxerto, é a carne, né, o espírito que a gente vai ali lidar. Tem a primeira volta de Jesus, ali, aliás, a primeira vinda de Jesus, né, ali, há cerca de 2000 anos atrás, a era da igreja, que é a que a gente vive, o arrebatamento, que é o encontro dos salvos com o Senhor nos ares, os 7 anos de tribulação, né, que é quando o anticristo se manifesta, é o ápice da rebelião humana contra Deus. Depois você tem Jesus voltando em glória com os salvos para estabelecer 1000 anos de reinado sobre a terra, junto com os salvos, e o juízo final para depois poder entrar na eternidade, né? Então, assim, isso é algo, assim, muito maravilhoso, muito tremendo, né? Algo muito glorioso, e por aqui a gente vê todos esses elementos, o fim da história, a volta literal de Cristo, ou o arrebatamento, a ressurreição, o juízo final o estado eterno. Tudo isso é algo que nós temos aí. Então, esse era um pouco assim do que eu queria compartilhar com vocês, para vocês terem o gostinho, né? Gaste tempo com escatologia, não é a única coisa, mas ela é um assunto de extrema importância, e eu digo assim, vale a pena se dedicar ao estudo. Não se preocupe se ainda há muitas dúvidas. Eu vou falar a verdade para vocês, tem muitas coisas que eu ainda estou tentando encaixar, né? Mas muita coisa já está encaixada. E eu admiro muito, assim, vou dizer a verdade, eu admiro muito o sistema dispensacionalista, a forma como ele lida com a escatologia. Porque, como vocês viram, gente, nós temos aí uma quantidade enorme de versículos, né? 27% das escrituras falando sobre o futuro, e pegar você, amarrar tudo isso num todo compreensível, é o desafio da teologia sistemática, e é o que eu acho que eu vejo assim o dispensacionalismo fazendo com bastante maestria, né? Nós não somos perfeitos, nós não sabemos tudo, nós também estamos crescendo em aprendizado, podemos errar em algumas coisas, né? Isso é normal, mas nós estamos crescendo, aprendendo. E debates como esse, perguntas que as pessoas fazem, porque a pessoa faz e a gente fica ali pensando. Bom, já está aberto para pergunta, seja objetivo, eu vou falar um pouquinho do meu ministério aqui, tá? Um pouquinho, só para eu terminar aqui, falar do que eu faço para vocês me conhecerem um pouquinho, para quem não me conhece. Bom, eu vou falar primeiro dos meus livros, tá? Eu vou falar dos meus livros, eu tenho alguns livros publicados, um deles, na área de escatologia, eu tinha um CD com 50 horas de escatologia, mas eu tenho que transformar ele num pendrive. Então, por enquanto, eu não tenho esse material. Caso vocês entrem no meu site e achem lá, não compra, que ainda, por enquanto, não tem, tá? Um dos meus livros é esse aqui, ó. José, uma parábola da vida. Esse, ó, a maioria dos meus livros, quem editou foi Jamiers, tá? Pastor Jamiers é uma bênção em minha vida. E o José, uma parábola da vida, ele conta... não é o José da Bíblia. É um homem que um dia ele acorda num barco, ele não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele só sabe que o nome dele é José. Mas a partir disso, eu vou desenvolvendo a história dele como o sentido da vida, até chegar na cruz. Então, é um livro assim, muito gostoso de ler, bom para você dar para aquele incrédulo, para ele ser evangelizado, né, para ensiná-lo, né? Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural. Também, pastor Jamiers, que foi o meu editor, e ficou um trabalho muito lindo, mostra essa situação que nós estamos vivendo aqui, do marxismo deturpando a mente dos nossos jovens. Meu coração está pesado, nós temos que lutar contra isso, né? Israel, povo escolhido, 16 verdades bíblicas que o ajudam a entender a importância deste povo. Então, está aqui, verdades bíblicas que o ajudarão a entender a importância desse povo. Você quer entender sobre Israel em aspecto teológico, em aspecto profético, escatológico, histórico, aqui está
Israel, povo escolhido. Pés formosos das ruas das nações. Isso aqui é uma biografia missionária que eu escrevi chorando, que muita gente lê chorando, porque é um testemunho muito bonito. Um menino de rua, lá no Guarujá, que hoje tem um centro de treinamento missionário na Guatemala. Então, é um testemunho forte e maravilhoso. Sonhos, uma perspectiva bíblica. Então, aqui sonhos não é essa questão de aspirações, desejos e perspectivas, mas aquele sonho que você tem quando você dorme. O que a Bíblia fala sobre isso? Existem quase 200 referências sobre sonho na Bíblia, e aqui a gente vai aprendendo. Esse aqui é o meu carro-chefe, gente, uma seara quase esquecida. O desafio de olhar os grupos religiosos como campos missionários. Como você faz para evangelizar um testemunho de Jeová, um mórmon, um espírita, um ateu, né? Então, esse livro, ele é um livro de estratégias, é um livro de orientações para que você possa saber evangelizar esses grupos, né? Aqui tem um livro, gente, você não sabe que eu escrevi, mas eu sou de São Vicente, Epopeia Vicentina. São 4.200 versos, cerca de 60 poemas, contando a história da minha cidade em forma de poema, em forma de verso. É muito bonito, você vai gostar. E tem mais 2 livros relacionados com o nosso trabalho de casais. Lições de Amor, são 34 lições simples e diretas para casais, mais 14 poemas que eu fiz para minha esposa, e esse aqui é o livro que nós lançamos, o trabalho que nós lançamos, Discipulado para Casais. Você conhece o trabalho de discipulados? E aqui é um discipulado voltado para os casais, né? Particularmente para os casais. Eu vou só pedir rapidamente para o pastor Jamerson voltar aí com isso, só para eu terminar aqui. Você tem aí o meu site, missãoatenas.com.br. E meu site, você vai ver que tem 4 abas, 4 temas: apologética, escatologia, casais e dons e ministérios, tá? E você tem aí o meu canal. Eu vou pedir muito que você se inscreva no meu canal, Missão Atenas. Ele abrange vários assuntos. Lá você vai encontrar assuntos de escatologia. Tem lá, inclusive, uma série que é só áudio, mas é muito interessante, são 9 áreas de sinais da volta de Jesus. Tem lá vídeos sobre governo mundial, sobre Israel também, também algumas aulas avulsas de teologia em geral, temas de teologia em geral, tem também mensagens, né, jamais devocionais, então tem muita coisa lá. Vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem no meu canal. E aí, também você tem minha loja. Se você quiser comprar algum material, você está ali, lojamissãoatenas.com.br. Está aí o meu contato. Você querendo entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, está aí. Nem sempre a gente consegue responder tudo, né? Nem sempre a gente consegue responder tudo, mas tendo tempo, tendo oportunidade, estaremos respondendo.